Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint, comigo, Thiago Mendonça, e também com Léo Alves. E hoje nós fomos buscar a fonte do conhecimento, meu amigo. Lito Cavalcante está aqui conosco, ele com uma trajetória brilhante aí como comentarista de automobilismo, hoje também presente com o canal dele no YouTube e também com a versão brasileira do The Race. Lito, que prazer ter você aqui. Obrigado mesmo por aceitar o convite. O prazer é recíproco. Muito bom estar aqui. Boa, vamos lá, Léo. Isso aí, muita coisa legal para saber do Lito. Como você falou, uma fonte da sabedoria, né? Eu adoro esses exageros. E o papo já estava bom antes da gente ligar Isso a câmera, aí, porque a gente já vinha falando de várias coisas, inclusive da Renault, que anunciou agora recentemente, né? Anunciou hoje, no dia que estamos gravando esse podcast, a saída dela como fornecedora de motores, né? A Renault não vai mais fornecer motores para a Alpine. E o que a gente discutia aqui, Lito, antes de ligar a câmera, fazer motor está no DNA da Renault. É a empresa que trouxe o turbo, é a empresa que ganhou os campeonatos dos anos 90 com aquele canhão que eles tinham, em parceria com os carros mágicos do Adrian Newey, é verdade. Depois, 2005, 2006 também, com muita competência. Os títulos do Vettel, todos de Renault. Me parece um indicativo de que o grupo já não vê mais a Fórmula 1 com os mesmos olhos. Essa é a minha visão. Quero te ouvir sobre essa decisão da Renault, Lito. Sem dúvida, não vê com os mesmos olhos. É uma empresa que tem um histórico riquíssimo. No final dos anos 70, ela mudou a Fórmula 1 com a introdução do motor turbo, trazendo imprensa para as pistas, que não era uma coisa que acontecia, nunca tinha acontecido. Quando elas estrearam o motor turbo, era aquele motor 1500 com turbo, chamado Submarino Amarelo, apelidado Submarino Amarelo, ela levou junto um grupo de 30 jornalistas franceses. Isso nunca tinha acontecido na Fórmula 1. Quer dizer, o marketing é levado a um plano profissional que não havia antes. Daí para frente as coisas foram evoluindo e ela sempre teve um histórico extremamente positivo. Agora ela sai, a Fórmula 1 não é mais interessante para ela. Agora, por quê? Porque ela está fracassando. Porque ela não está conseguindo acompanhar as concorrentes no desenvolvimento de motor. Por quê? Pelo gerenciamento. A Renault é extremamente confusa, como já aconteceu com outras grandes empresas. O caso da Toyota, que tinha uma sede na Alemanha, e as decisões eram tomadas no Japão muito antes de ter os calls, muito antes de ter a informática. Então, o grupo que gerenciava a equipe tinha que se deslocar para o Japão, defender uma tese perante um board que era dividido. Metade dos componentes do board achava que aquele dinheiro poderia ser empregado para abrir mais 2 ou 3 fábricas na África, na Ásia, onde fosse, e o resto falava, bom, e essa tal de Fórmula 1 acabou no que acabou, foi um fracasso. E a Renault seguiu o mesmo caminho. O estranho é ela seguir esse mesmo caminho depois do histórico de glórias. E isso aí, logicamente, se individualiza, né? se personifica nas pessoas que tomaram essas decisões. Então tem o Dimel, que é hoje o CEO da Renault, que tomou essa decisão e que fez uma aposta muito grande. Primeiro, ele está enfrentando os sindicatos franceses, e o sindicato francês é uma força muito grande, né? Então, agora ele fez essa aposta baseada nos palpites do Flávio Briatore, com perdão da má palavra, né? E agora ele fez uma aposta que a cabeça dele está em jogo. Se der certo, ele vai ser um homem que tem uma visão que ninguém mais tem. Se der errado, é um crime de lesa pátria, é um crime histórico da Renault, que estava no automobilismo muito antes do automobilismo acontecer, muito antes do automobilismo existir, nas corridas de estrada do final do século XVIII, século XIX, começo do século XX. Você falou do Dimel, que é o chefão, falou do Briatore, que ninguém sabe muito bem o que faz, diz que é consultor. Agora, na chefia da equipe, diretamente cuidando de todo mundo, a gente já está no 3º ou 4º chefe da Alpine em 3 anos. Acho que isso pesa também, né? Não tem uma direção. Tudo bem que o chefão ainda é o mesmo, mas mudar ali a pessoa que lida diariamente com os mecânicos, com todo mundo, também acho que pesa nesse declínio da Alpine, né? Sem dúvida pesa, mas é a tal história. São mudanças de um elo menor da cadeia. Porque as decisões não são do chefe da equipe, do diretor da equipe, do CEO da Alpine, como queiram chamar. Nunca foi. Agora pegaram um profissional ainda em ascensão, com equipes de Fórmula 3, equipes de Fórmula 2. Resultado... Oliver Oakes, né? Oliver Oakes.
a equipe é a Hightech. Bons resultados na Fórmula 3 inglesa, que era uma Fórmula 3 pequena. Sim. Tá? Disputava com mais uma ou duas equipes, foi para o ambiente europeu, bem mais amplo, com um começo fraco, depois ela atingiu um patamar, vamos dizer, satisfatório, mas não brilhante, e ele foi para lá, quer dizer, ele está apostando, ele é jovem, tentou criar uma equipe de Fórmula 1 quando a FIA abriu aquele conto, aquela história de fazer equipes novas que resultou em nenhuma delas, né? E agora surgiu uma oportunidade para ele, que ele arrisca muito pouco. Pode ser que ele seja realmente a pessoa que vá tocar a fábrica. Eu tenho amigos que trabalham na Renault, que são engenheiros lá dentro, estão empolgados, estão achando que a chegada dele, a chegada do Davi Sanches, aquele engenheiro de conceito veicular da Ferrari, que foi para a McLaren, quando chegou na McLaren encontrou o Rob Marshall, no mesmo caso, no mesmo posto que ele, que não era o que tinha sido combinado. Ele falou, não, obrigado, foi para a Alpine. Então, pelo lado técnico, há uma esperança que a gente não vê traduzida em resultados. Mas vamos ver o que acontece. Agora, a grande aposta realmente é do Di Mel, e o Briatore, aquilo que você falou, ninguém sabe o que ele faz, que talvez não interesse eu saber. Melhor assim, né? Deixa em off, Léo, né? Lito Cavalcante com a gente. Isso aí. Lito, só para fechar esse assunto Alpine e Renault, me causa uma estranheza, né? Uma marca oficial da Renault, ao que tudo indica, vai usar motores Mercedes, né? Então tem que usar um motor de outra marca. Você acha que pode ser... Tudo bem, a gente está falando de todas essas possibilidades da reformulação, mas acho que pode ser o primeiro passo já para a venda da Alpine, talvez a Renault se desfazer da estrutura, ou você acredita que eles ainda vão tentar mais um tempo? Acho que eles vão tentar mais um tempo, porque o problema deles tem sido realmente maior. O motor, em termos técnicos, né, nos limitando a uma apreciação técnica, tem sido o motor, que é um motor deficiente em relação aos outros. Mas vamos ver como as coisas acontecem. Eles hoje têm técnicos de alta qualidade. O que eu não sei é se esses técnicos têm a estrutura, o apoio, a base necessária para exercer seu trabalho, porque não são os primeiros bons técnicos que vão lá, e se fracassarem, espero que não, também não serão os primeiros. Homens como Pat Fry, que tem um histórico brilhante na McLaren, na Ferrari, foram para lá e não fizeram nada. Então, você começa a ver onde está errado. Se é o Pat Fry, que até aquele ponto tem uma história de sucesso, ou se é uma deficiência ali de estrutura que nos últimos 10 anos tem sido recorrente. Então, ela está querendo se livrar. A verdade é essa, né? Como todas as montadoras. Para elas, não há ali nenhuma decisão com base no lado competitivo ou do lado esportivo. Competitivo pode até ser, porque é uma disputa industrial, né? Aquela velha história de vencer no domingo e vender na segunda, né? Mas então, não sei realmente por onde as coisas vão dentro da Renault, mas o histórico das montadoras, enquanto interessa, ficamos. A partir do momento que a gente começa a perder diretamente, todo fim de semana, para a concorrência, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora. E deixa uma espiral inflacionária, porque quando eles chegam, eles põem muito dinheiro. E você não desinventa isso. E não é de hoje, né, Lito? Se a gente pegar 10 anos para trás, tava lá a Red Bull reclamando, não tá mais a mesma coisa, a Renault tá caindo, não estamos gostando do que estamos vendo. Então, já tinha uma insatisfação, e isso vai só crescendo a ponto de ninguém mais usar esse motor, apenas a própria Alpine, né? E agora a gente tem esse desfecho. E agora nem mesmo a Alpine. Nem mesmo a Alpine que é esse motor. E essa queda que você aludiu, foi motivo do primeiro esfriamento do relacionamento do Adrian Newey com a Red Bull, que ele se afastou, foi trabalhar em iatismo de competição, né? E depois ele voltou, mas ele não estava satisfeito com o desempenho do motor. E já que você citou o Adrian Newey, vamos entrar nesse assunto aí, que é um mago da aerodinâmica, agora com Aston Martin pela frente. Até onde vai esse projeto do Lawrence Stroll, Lito? E você acha que ele vai realizar o sonho de fazer essa equipe campeã do mundo? Olha, Thiago, eu vou ficar muito surpreso se isso não acontecer, que esse projeto vai ser um novo dominador da Fórmula 1, que ele vai repetir o histórico de McLaren, Williams, Ferrari, Mercedes, Red Bull. Eu acho que sim. Se você for ver, dessas aí que eu citei, Williams, McLaren e Red Bull tinham um elemento em comum chamado Adrian Newey. E ele, hoje em dia, é um Adrian Newey ainda mais rico de conhecimentos, rico de experiências. Eu acho que ele vai, sim, criar um
um novo dominador para a Fórmula 1, o que não é boa notícia para quem gosta da Fórmula 1, mas é irrecorrível. E com quem? Com o Fernando Alonso ou com o Max Verstappen? Com o Max Verstappen. Eu acho bastante lógico isso. O Max Verstappen está insatisfeito com o desempenho da Red Bull. Para onde ele sairia? Para a Mercedes, que seria uma opção que tem um lado financeiro que o Lawrence Stroll pode igualar. Tá? E tem um potencial competitivo discutível. Tá? Porque nos últimos anos a Mercedes não conseguiu se entender, pelo menos nesse regulamento do carro asa, carro com efeito solo. Então, do outro lado, você tem o dinheiro que a Mercedes pode dar e você tem o motor Honda, que é um motor que ele aprende, com o qual ele foi tricampeão, que ele aprendeu ele já conhece o modus operandi, tá? E tem o Adrian Newey. Poxa, o que você pode querer mais? E vai ter, sei lá, o seu novo Sérgio Pérez, que é o Lance Stroll. Um pouco menos contido, né? Com certa desenvoltura, já que é o dono da casa. Né? Sem te interromper, já que eu detesto quando interrompem o convidado, mas é porque esse é um ponto importante para se colocar aqui. Você sempre foi um dos caras que falou, esse Lance Stroll ele não é bobo. Ele pode não ser o novo Ayrton Senna, de fato não é, mas esse cara não é bobo. Lá atrás, quando todo mundo dava risada e tal, e o cara fez pódio, fez pole, você continua acreditando que ele com um carro rápido pode ser um Sérgio Pérez, como você falou, pode entregar alguns resultados aí? Eu acho que vai por aí. Eu acho que ele é muito comparável ao Sérgio Pérez. Os dois têm certas limitações, a do Pérez se manifesta principalmente no Qualify, ele não é rápido em uma volta só, raramente ele consegue fazer algo que você fala, bom, justificou a presença dele, mas no domingo ele cresce. Ele é um bom estrategista, ele tem uma boa leitura das corridas em si. Na hora que ele tenta ser um pouco mais agressivo, um pouco mais rápido, ele dá com os burros na água, não é o jeito dele. Toda vez que ele tentou ganhar posição nas primeiras voltas, ele se deu mal. Mas quando ele sobrevive à primeira, segunda volta, ele sempre vem no crescimento. E a qualidade do lance é diferente. Ele se dá bem em pistas imprevisíveis, em dia de chuva, em pista suja, é onde ele atinge o melhor dele. Então ele pode ser, eu acho que são comparáveis. Não são realmente não vão ser campeões mundiais, não vão incendiar a Fórmula 1, mas não são o fundo do pelotão também. Se bem que tem seus momentos de fundo de pelotão, mas são momentos. Léo? É isso. Não, concordo plenamente. Eu acho que o Stroll não é tão horroroso assim quanto prega, mas também não é primeira linha, né? Se você for ver o histórico dele, ele foi campeão da Fórmula Toyota, que é uma categoria que é corrida lá na Austrália, Nova Zelândia, né? Que são todos carros iguais. Total estilo Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula 2, tudo igual. Ele foi campeão da Fórmula 3 europeia, tá certo, o pai dele comprou a equipe Prema para ele estar lá, bancou o Rosenqvist mais um ano na Fórmula 3 para ser um coach dele na equipe. Tá? Mas de qualquer maneira ele foi lá e fez. Se meu pai comprasse a Prema, eu não ia ganhar um campeonato. Então, tem isso também, né? Tem essas coisas, você tem que ter um mínimo de capacidade ali, que eu também não teria de jeito nenhum, mas também nunca me propus. Então é uma situação que mostra que ele tem alguma capacidade. Já que você entrou no tema de Red Bull, vamos levar também a conversa para esse lado, para eu entender também qual que é a tua visão de futuro dessa equipe. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente fala de uma Aston Martin, que traz o Adrian Newey, traz o Dan Fellows, traz o especialista também da Mercedes, o Andy Cowell, né, que cuidou dos motores. O Adrian Newey dos motores. Adrian Newey dos motores. Monta esse super time. Lá do outro lado, a Red Bull só perde. Ela só perde os talentos e as cabeças que ela tem ali para o projeto. Onde vai parar a Red Bull e em que momento isso vai começar a cobrar o preço dela, se é que já não está cobrando? Essa é uma pergunta, a resposta é difícil, né? Onde vai parar? Mas ela está de fato em declínio, não tem jeito. Ela perdeu muito o foco, né, com aquela situação criada mesmo pelo que se vê pelo Christian Horner, com aquela moça, né, que era assistente dele e do Newey, né, o que levou, inclusive, ao afastamento definitivo do Newey. O Jos Verstappen foi ali o acelerador daquela história, criando um escarcéu na mídia, né? Então ficou uma situação que
todo mundo sentiu que o foco do Horner, e o Horner era a força motriz daquela equipe, ele era o traço de união entre todas eles, ele é extremamente competente, o que não quer dizer que seja... É um ótimo chefe de equipe, com todas as qualidades e indulgências que isso exige. E ele era quem mantinha aquela equipe funcionando naquela direção. De repente, ele foi obrigado a tirar o foco dele e aí começou o declínio. Perdeu o Adrian Newey. E quando ele perdeu o Adrian Newey, ele perdeu muito mais do que um projetista. E isso ficou claro, porque o Newey, ao contrário de vários engenheiros atuais, não, pode ser que alguns, até acredito que alguns vão chegar a esse nível, ele tem uma experiência muito boa como engenheiro de pista. Verdade. Ele não é só o projetista. Ele é o cara que olha para o carro e detecta onde ele pode mexer para, naquele momento, o carro ter um melhor desempenho. Isso por quê? Porque ele entende o carro. Ele entende. Você, quando tem uma equipe de 100 engenheiros trabalhando no carro, você tem uma turma que cuida da manga de eixo dianteira direita, outra da manga de eixo dianteira esquerda, por aí vai. Então, isso fracionou. E o carro, todos eles têm uma visão mais fracionada, mais focada na especialidade deles. Enquanto o Newey tem uma experiência do engenheiro, do projetista que fazia tudo na prancheta, que desenhava todo o carro, né? Então ele tem a leitura do carro como conjunto. Então os engenheiros se ligam hoje no que a telemetria mostra. A telemetria mostra aonde está o problema, mas ela não mostra a origem do problema nem a solução. Então, vamos dizer, você tem um encadeamento, elo A, B, C, D, E, F, por aí vai. Aí os engenheiros detectam um problema no elo F. Não, é aqui que está o problema, vamos ao elo F. Enquanto o Adrian Newey fala, olha, o problema do elo F está sendo originado pelo elo B. Então, não é no F que vocês têm que mexer, é no B. E isso era uma coisa que era muito usada pela equipe nos fins de semana de corrida. E que parou de acontecer desde Miami, que foi a última vez que ele esteve presente. Então é uma carência muito grande, muito, muito grande. Eles perderam muito mais do que um banco de dados, eles perderam um cérebro capaz de ver o carro como um todo, quando hoje esse fracionamento dos projetos priva os engenheiros dessa experiência. Se ele não fosse tão importante, né, Léo? Ele não sentaria no pit wall, né? Tem vagas limitadíssimas e uma delas era do Newey. É isso. Então, Lito, na sua opinião, essa queda brusca que a gente viu o desempenho da Red Bull, coincidentemente depois de Miami, é por falta também desse olhar do Newey de observar, de ter essa visão de detectar a origem do problema. Exatamente. Né? Você vê que Miami foi a última vez que a equipe andou bem. Esse carro, sabidamente, isso não é novidade, está comprovado, esse carro convive com uma dificuldade, que é uma rigidez da suspensão traseira, que faz esse carro conviver mal com ondulações na pista, e quase todas as pistas são onduladas para um carro de Fórmula 1, tá? E vir por cima das zebras. E ele conseguia contornar isso. Se você for ver bem, esse carro começou o ano muito bem, sim, até Miami. Então, se não for isso, é um caso de um alinhamento negativo de todo o universo contra a Red Bull. Eu acho que é muito mais uma ausência do Adrian Newey. 6 poles seguidas até Miami e depois desapareceu, né? Tudo bem, mas enfim. Tudo indicava mais um ano corriqueiro. Sim, sim. Mais um título do Verstappen, definido a partir de julho ou agosto, mais tardar. Não foi o que aconteceu. Está acompanhando aqui com a gente o primeiro Stint, hoje com o Lito Cavalcante. Deixa eu deixar um recado para vocês. Chegou o aplicativo Automais TV. O Automais TV é um aplicativo que reúne os principais criadores de conteúdo de automobilismo e também de automóveis. E você está no comando. Lá no aplicativo, você escolhe o que você quer ver, a hora que você quiser ver. Não é a thumb mais chamativa, o título mais chamativo, é sim o que você quiser ver. Então baixa aí o aplicativo Automais TV, faça a sua assinatura usando o cupom STINT para você ganhar um desconto e participe também de um sorteio de um carro em dezembro, hein? Tudo legal, não é aquela coisa de youtuber que sai fazendo rifa, não. É tudo bonitinho, tudo certinho. O Marcelão Santana não brinca em serviço, tá bom? Então, aplicativo Automais TV é a dica para você. Lito, vamos falar de McLaren, porque enquanto um cai, o outro sobe. E quem sobe agora é a McLaren. Mas acho que o Campeonato de Construtores, talvez concordemos aqui os três que já está na mão dela.
Mas e o de pilotos? Você enxerga o Norris com capacidade de levar esse título? Não a ponto de descontar essa enormidade de pontos. Eu acho que se tivesse mais 10 corridas, 12 corridas, poderia ser, porque o desempenho da McLaren hoje realmente é muito superior. Eles conseguiram o carro universal, Thiago. Qualquer pista eles andam bem. Quer dizer, então não tem uma pista que eles não sejam os favoritos, ou outros potenciais vencedores. Agora, é muito pouco tempo para descontar tudo isso. Muito, muito pouco tempo. E também entra aí uma certa, não sei, um amadurecimento tardio do Norris, se é que esse amadurecimento já chegou. Não só isso, eles conseguirem acertar o motor para as largadas, porque no primeiro pulo ele ia junto com o Verstappen. Na segunda fase, que é onde entra o gerenciamento de motores, o carro perdia um pouco de tração, era a hora que o Verstappen conseguia um pouco à frente. Então é um conjunto de dados que retardou essa ascensão do Norris. Quer dizer, eu acho que na última corrida a gente viu um Norris que a gente não pode mais falar, não tem o que precisa para ser campeão. A gente viu. Ele é um piloto ainda em ascensão. Você pode falar, puxa, mas 5 anos de Fórmula 1? Sim, 5 anos de Fórmula 1. Entrou muito garoto e isso perde-se um tempo. Entrou numa equipe que era insegura, quer dizer, até pouco tempo ela era insegura, mas ela não era uma equipe forte, ela começou a ser forte no ano passado, a partir do Grande Prêmio da Áustria. E uma equipe tem que crescer também, né? Uma equipe não é só um piloto, sabe? Parada de boxe é importante, o trabalho dos mecânicos, a estratégia, tudo isso. Então é um mosaico que se compõe, né? E a equipe parece que está chegando a esse ponto agora, mas vamos ter que esperar o resto das corridas. Para haver uma disputa real, vai ter um DNF, uma não chegada, uma não pontuação do Verstappen. A última corrida também se mostrou uma McLaren, um Norris mais maduro, mostrou também o Verstappen largando na segunda fila, fazendo uma corrida ótima, excelente, no segundo lugar. E é a tal história, se o Norris continuar nesses segundos lugares, se o Verstappen continuar nesses segundos lugares, o que não é uma coisa difícil de se imaginar, o Norris ganhando, o título vai embora por um ponto. Essa informação que o Lito deu a respeito dessa questão do problema que enfrentou aí a McLaren com as largadas, especialmente com o Norris, eu estava falando aqui para ele fora do ar, que eu acompanho muito o canal do Lito Cavalcante, aliás, fica aí a sugestão para você também se inscrever, caso ainda não seja inscrito, e essa foi uma das informações que ele trouxe e que eu usei em transmissão, porque eu tive a oportunidade de comentar treino livre ali logo na sequência, e não parei mais de usar, porque eu falava, olha, a gente tem informação que o Norris perdeu, sei lá, 15, 20 posições em largada. Aí na corrida seguinte, olha, ele perdeu 23, porque teve a última agora já são 24. Então a gente foi atualizando esse número até agora, até finalmente essa vitória em Singapura, que aliás, Léo, tem uma narração do Alex Jacques, que é o narrador da Fórmula 1, maravilhosa a narração, em que ele fala... Finalmente o Lando pode parar de se preocupar com as suas largadas e começar a focar nos seus finais. Sim. Que é a bandeirada, que é a vitória, né? Então, uma fase que parece superada, finalmente. Demorou, mas aconteceu, né? Uma vez não é costume, mas é um indicativo. Exato. E esse ano tá saindo um ano que o Norris tá quebrando tabus, né? Porque era o piloto que não ganhava, começou a ganhar. Era o piloto que largava na pole e não conseguia terminar a primeira volta na primeira posição, agora conseguiu. Mas eu acho que ainda falta realmente esse brilho a mais nele para conseguir encarar uma potência que nem o Verstappen, né? O cara que disputou com o Hamilton. E não sei, Lito, o Norris, além de tudo, você falou, né, dessa questão da desconfiança, né, da McLaren, que não era tão confiante assim. O que é curioso, né? A segunda maior vencedora da Fórmula 1, uma equipe tradicionalíssima e que ficou tanto tempo aí no limbo, né? E que agora tenta se reerguer, né? Se você for ver o histórico, você está se referindo a uma McLaren que tinha Ron Dennis. Isso, era outra realidade da McLaren. Era outra realidade. Né? Você tinha Ayrton Senna, você tinha Alain Prost. Então, você vai juntar o histórico, sem dúvida, brilhante. Mas é a mesma coisa que o motor Renault. Exato. Tá? Se você pegar desde o começo,
80%, sei lá, estou chutando um número aqui, mas o número significativo, um percentual significativo da história deles é de triunfos. Mas esse percentual final... Naufragou. É uma equipe que mudou muito, perdeu inclusive seu patrono, né? Me corrija se eu estiver errado, não estou lembrando o nome agora da TAG. Mansur Ojé, seu patrono, que era quem botava a grana ali também para o negócio funcionar. Para quem bancou o motor Porsche, né? Exatamente. E foi um dos caras que, mesmo após a saída do Ron Dennis, ainda estava lá, enfim, botando uma grana. Enfim, não está mais com a gente agora também. Lito, Ferrari. Ferrari é aquela coisa, muitas vezes eu já falei aqui no programa, que parece que eles não sabem por que eles andam bem, nem por que eles andam mal. Parece que a coisa está melhorando, né? Conseguiram vencer na Itália, fizeram um bom resultado lá no Azerbaijão. Qual que é a sua expectativa para a final de temporada da Ferrari e principalmente para 25 e 26, que tem a mudança de regulamento, com a chegada do Hamilton? A Ferrari, ela sempre inspira um enorme ponto de interrogação, né? Porque ela passa pelo nosso temperamento, né? Pelo temperamento latino, que passa da euforia à depressão em segundos, né? Ela é muito sensível a críticas externas, a crítica da mídia. Tem uma mídia inclemente ou do exagero de positivismo, assim, que segue também o mesmo temperamento, o mesmo critério, quando ela ganha a Modena ao céu, sabe? Quando ela não ganha, não precisa ser, quando ela não ganha, o mundo vem abaixo. E eles são sensíveis a isso. Então, se você for ver quase todos os períodos da última época da Ferrari positivos, tiveram à frente pessoas mais controladas, sabe? Você teve o Jean Todt, o Jean Todt era uma tríade, né? O Jean Todt, o Ross Brown e o projetista Roy Burns, o projetista sul-africano, e claro, um Verstappen, depois um Alonso. Você teve pilotos de exceção também, mas eram pessoas muito orientadas, o Todt para a administração e o resto para o lado técnico. O que acontecia fora disso não entrava, não chegava a eles, e isso realmente o propiciou momentos gloriosos, né? Agora está chegando lá o Frederic Vasseur, que tem um histórico parecido, também parece, ele pessoalmente, ser imune a essas críticas, mas me parece que ele ainda não conseguiu introjetar dentro da equipe esse tipo de comportamento. Ele tem coisas bastante positivas, como a política de não coibir, até incentivar mesmo o erro. Não o erro em si, mas a tentativa, que pode até dar errado, e ele, eu acho que de uma maneira sábia, fala: erros são valiosos porque eles são lições. Tá? Então não tem mais aquela perseguição a quem errou, como já aconteceu na Ferrari, que era coisas realmente inacreditáveis, de perderem grandes técnicos por erro em uma corrida. Então, eu acho que isso pode realmente, isso já mostrou uma Ferrari com momentos de progresso, mas de vez em quando tem uma recaída. De vez em quando aparece uma estratégia errada, de vez em quando aparece um mau trabalho, como aconteceu em Singapura, a preparação de pneus. Eles erraram a calibragem dos pneus. Quer dizer, calibragem de pneus é uma coisa que começa a se mostrar extremamente importante desde o kart, que é o primeiro passo no automobilismo. Quer dizer, eles erraram de uma maneira horrível, aí, com carros que na sexta-feira tinham ali rivalizado nos centésimos de segundo com a McLaren, eles largaram em nono e décimo, enquanto o Lando Norris fez uma pole position que deixou o Max Verstappen, que era o segundo, embaraçado, com tamanha vantagem que ele teve. E esse carro da sexta-feira, no sábado não apareceu, no domingo apareceu de novo. No segundo jogo de pneus, nos pneus duros, o Leclerc era tão ou mais rápido do que o Lando Norris. Tudo bem, o Norris já podia estar numa fase de corrida que ele estivesse gerenciando, não estivesse andando nos 100% do carro, e o Leclerc estava. Mas todos os outros carros, a Ferrari era mais rápida. E chegou numa posição que não correspondia ao potencial do carro. Por quê? Porque eles erraram calibragem de pneus. Meu Deus. Aí você imagina o que a mídia disse. Aí você imagina o furor, pelo menos no chão da fábrica,
que isso causou lá em Maranello. A gente viu esse período de dificuldades do Lewis Hamilton na Mercedes gerando muitas críticas dele à equipe, muitas cobranças dele à equipe, situações ali em que precisava, inclusive, o Toto Wolff entrar no rádio e pedir desculpas. Olha, desculpas pelo carro que a gente está te dando. Era um nível bem pesado. Lewis Hamilton nesse ambiente. O que podemos esperar? Eu acho que o Lewis Hamilton ele foi vítima na Mercedes da arrogância dos engenheiros. E isso todo mundo acompanhou. Ele há 2, 3 anos ele falava publicamente de onde ele localizava os problemas do carro, na distribuição de peso, distribuição de massas, essas coisas. E os engenheiros achavam que não. O próprio James Allison veio dizer que isso não era o problema. Corrigiram, o carro não se recuperou, mas deu um salto à frente. Não se recuperou por quê? Porque está anos atrasado em relação aos outros carros. Então, na tal história, você fala, o meu carro melhorou. Tudo bem, mas o que interessa ver é o quanto o seu carro melhorou em relação aos outros. Tá? Então, tem 2 conceitos aí, que é uma análise individual do comportamento. Não, o carro está mais rápido do que era no ano passado. Sim, mas como é que é ele na hierarquia atual? Então tem esses aspectos. E na hierarquia atual o carro cresceu. Também com idas e voltas, porque a Mercedes também, os engenheiros da Mercedes, como vários outros, ainda não dominam inteiramente as exigências do conceito do carro solo, né, do carro com efeito solo. Quem poderia dominar isso? Quem dominou foi o Adrian Newey, porque ele trabalhou na primeira versão, lá nos anos 70, 80, dos carros com efeito solo. Então, ele sabia aquele pula-pula que não é previsto, não se consegue prever com computadores, não consegue se prever em túnel de vento. Ele sabia que ia acontecer e quem menos teve isso, ainda teve um pouco, porque em certos momentos é incontornável, foi a Red Bull. A Mercedes até agora não conseguiu dominar. Ela colocou uma asa dianteira que foi saudada como a solução de todos os problemas do mundo. Sim. Funcionou durante 2 ou 3 corridas. Aí vamos botar aqui um novo assoalho para gerar mais pressão aerodinâmica. E a tal história, quando você gera mais pressão aerodinâmica, quando você tenta, você consegue. O que não significa que você vai controlar aquele a mais que veio. Então, veio um aumento da pressão aerodinâmica que trouxe de volta, como aconteceu com a Ferrari também, o pula-pula. Uhum. Aí o que acontece? O que está acontecendo com várias equipes? Volta para o assoalho anterior. Aí melhora um pouco, mas já está 2 meses atrasado em relação à McLaren. Sim. Agora, por que a McLaren está tão à frente? Quer um chute? Rob Marshall. Bom palpite. Que era da Red Bull. Da Red Bull, que era o segundo da Red Bull. E faz parte do desmonte da Red Bull também a ausência do Rob Marshall. É um nome que a gente já deixou fora do radar, porque já faz um tempo, né? Não sei quantos anos ele está lá, 1 ano e pouco, que a gente já deixou fora do radar, mas é um cara que veio da Red Bull e que faz falta lá no ambiente da Red Bull e que está contribuindo na McLaren. E que trouxe conceitos como a flexibilidade aerodinâmica. Quem domina isso hoje? Isso hoje é a pedra de toque da Fórmula 1. Você ter as asas com um nível de flexão que passam por todos os testes estáticos da Fórmula 1, então não cabe discussão, é legal. Tá? Se a Fórmula 1 não pode testá-la dinamicamente, enquanto o carro está na pista, é problema da Fórmula 1. O que o regulamento exige foi superado, tá? É legal. Agora, é realmente o que todas as equipes procuram e uma conseguiu de forma magistral. McLaren, Rob Marshall. Eu vi você falando também no canal que o túnel de vento da McLaren é o mais novo entre todas as equipes. Com essa nova geração de carros, acho que é uma coisa que faz muita diferença, né? Faz, mas o túnel de vento, ele não é essa varinha de condão que a gente apregoa. Ele tem limitações. Uma delas é o próprio propósito, o pula-pula, que ele não prevê. Ele não consegue simular, né? Não consegue. O CFD, que é o software de pesquisa aerodinâmica, hoje em dia ele é mais valioso para os projetos, para o aperfeiçoamento do projeto, do que o túnel de vento. Por quê? Porque o modelo em escala de 60%, que é o limite hoje imposto pela FIA, ele não é tão preciso quanto
a gente tende a imaginar. Sabe? Não é um molde que você... Não é o modelo físico, né? Mas no computador ele é. No computador você escaneia o carro todo e faz uma redução de 60%. No outro não, você escaneia, dá na mão do marceneiro, que, pô, é um super, hiper marceneiro, mas não é Deus. Uhum. Algum detalhe ou outro, para esse nível de precisão que é exigido pela Fórmula 1 de hoje, ele não chega lá. Ele é simplesmente humano, né? Já o CFD não é humano. É uma máquina. É uma máquina de supercomputadores elevada a um nível de perfeição muito grande. Então, essas coisas realmente funcionam de uma maneira boa, mas não tão importante assim. Acho que muito mais importante é o conhecimento, né, e a aplicação desse conhecimento, que está muito mais nos computadores. A Fórmula 1 hoje é realmente uma questão de informática. Vai lá, Léo, só pergunta para o Lito. Lito, muito tem se falado nos últimos dias também, envolve até mesmo a questão da Red Bull sobre uma possível aposentadoria do Pérez. Isso Provável até, né? Provável até, que pode ser anunciado no México. E que isso podia mexer na dança das cadeiras, de repente até um Piastri pintar na Red Bull, abrindo o caminho para o Bortoleto. Só se ele for muito burro. É isso que eu ia te falar. Você acredita que o Piastri faria uma troca dessa agora com a McLaren em ascensão? Quem faria? Exatamente. É Acredito que nenhum de nós três faríamos. Não, e não somos Einsteins, né? Exato. Não tem, seria uma hipótese. Além do mais, ele hoje é credor e a McLaren é devedora a ele. É verdade. Sabe? Porque ele está, pelo menos ele aceitou, isso ainda não se materializou, mas ele aceitou ajudar o Lando Norris, e o que foi a maneira que foi proposta essa ajuda, ou foi pedida, solicitada essa ajuda a ele pelo André Stella, foi que seria um investimento dele. Uhum. Já está claro, né? É. Então, eu realmente não acredito que ele vá para lugar nenhum. Mas na aposentadoria do Pérez, você acha que é bem possível? Acredito, sem dúvida, acredito. Isso, até os atos hoje da Red Bull estão dando uma base a essas especulações, né? Porque essa entrada do Liam Lawson a 5 corridas do final, 5 ou 6? 6, né? 6, faltam 6. 5 é o número que ele tem anterior de corridas. Quando todo mundo já sabe do que ele é capaz, porque em 5 corridas você mostra que você é capaz. Tá? É muito mais para dar a ele progressão, tá? Para a eventual substituição do Sérgio Pérez ao lado do Verstappen. Quer dizer, se é certo ou não é certo, até o histórico de jovens pilotos ao lado do Verstappen mostra que não. Mas aí é um problema deles lá, eles que... Não sei até que ponto essa é uma decisão idealizada ou uma iniciativa de necessidade de não ter quem colocar ali, porque a escola da Red Bull, a academia da Red Bull, hoje em dia não é a mais... que revela maior número de pessoas. Eles têm quem lá? Eles têm o Isaac Hadjar, que é excelente ao volante do carro, mas eu não diria que ele é a performance dele durante a corrida não é a mais consistente, cerebral. Ele tem uns fiozinhos desencapados. Tem. Ele é muito rápido. A gente já viu gente assim. Sabe? Já viu bastante gente assim. Então, vamos ver. Mas então ele teria lá o lugar dele ano que vem. Mas quem mais? Tem um menino na Fórmula 3, como é o nome do piloto da Red Bull? É um nome esquisito, que ele foi citado, inclusive, pelo Helmut Marko. Vamos abrir aqui, ó, no meu HD externo aqui, ó. Vamos lá. Mas está na Fórmula 3. Dizer, Fórmula 3 ainda Fórmula 2. Tá tem muita diferença. Tem muito. Então não tem muitos pilotos. Não tem muita alternativa mais, né? E se você for olhar em volta, quem tem no mercado? Ninguém. Ninguém. Tá todo mundo amarrado, todo mundo de olho nas suas próprias equipes, né? Então é uma situação que eles... Lindblad. Arvid Lindblad. Foi quarto colocado. Ano de estreia dele, foi muito bem, na verdade. Então, e aliás, já está confirmado para a Fórmula 2, se eu não estiver enganado. Na Campus. Sim. Sim. Então é um nome, sem dúvida. Na Campus.
Esse é um pedágio que eles estão pagando também, né, Lito? Os pilotos Red Bull, porque a parceria da Red Bull, que sempre foi com a Hightech, agora é com a Campus. Acho que isso tirou muitos pontos do Radjar, né? Sem dúvida. Esse ano. Aquela cena do Radjar e o Martin no Azerbaijão, os dois carros no Qualify, né? Os dois carros encostando, uma diferença de 4, 5 segundos, saindo da pista com problema de freios, aquilo para mim é indicativo, né? Quer dizer, não é uma equipe que eu indicaria para um amigo. Uhum. Na Hungria eles perderam o timing de mandar o Radjar para a pista na saída de alinhamento, teve que largar dos boxes. É verdade. Quer dizer, são erros que você fala, pô, mas essa equipe é a equipe de escolha da Red Bull? Para ser parceira, né? Delicado, né? Lito, já que a gente entrou em Fórmula 2, Gabriel Bortoleto, a Fórmula 1 é imediatista. A gente viu o que aconteceu com o Drogovic, saiu do radar. A gente viu o que aconteceu com o Theo Pucher, saiu do radar. Tá aí agora o Bortoleto com essa oportunidade de conseguir um lugar na Fórmula 1. E também muita gente falando, mas será que é um lugar que serve para ele? Será que ele não vai se queimar? Qual que é a tua visão do Bortoleto em relação a subir ou não subir para a Fórmula 1 em 2025? Eu falei com ele sobre isso. Eu perguntei a ele sobre isso, inclusive numa entrevista que está no canal. Aliás, não está na entrevista. Foi no pré. No pré, conversa no off, anterior. que é mais legal ainda, né? Que é quando os caras soltam as informações. Eu falei, Gabriel, essa equipe tem 0 pontos. Tá, o Mattia Binotto, ele tem um histórico realmente muito forte como projetista de motores, depois como diretor técnico, mas na hora que ele foi ser o chefe da equipe, não tem o mesmo histórico, pelo menos não tem o mesmo sucesso. Ele, em muitas situações, meteu os pés pelas mãos. Tem aquela cena que é inesquecível em Mônaco, dele botando o dedo no nariz do Charles Leclerc, depois de uma corrida em que a Ferrari prejudicou o Leclerc. Quer dizer, eu não sei até que ponto ele é a pessoa certa para dirigir uma equipe. Pode até ser, posso até queimar minha língua, mas eu tenho minhas dúvidas. A equipe, ela é muito defasada estruturalmente. E você não tem o teto de gastos apenas no running, apenas nos gastos de corrida. Você tem um teto de gasto também na estruturação, na atualização de estruturação da equipe, que são $80 milhões por ano. $80 milhões por ano, no caso da Williams, que hoje está milhas à frente da Sauber, segundo o cálculo do James Vowles, ele falou que seriam pelo menos 3 anos para eles chegarem no mesmo patamar das outras, que também têm um teto, mas é um teto de 40 milhões, metade dos outros, mas estão já no topo. Então, para eles, 40 milhões é até eventualmente redundante ou desnecessário, mas de qualquer maneira tem. E ela vai ter, tudo bem, Audi, quando você fala em Audi, automobilismo, você fala no nome que estremece as estruturas. Mas muito em outras tradicional, né? Mas em outras categorias. Exatamente, na Fórmula 1 não. Não, na Fórmula 1 ela nunca esteve. Isso. E numa categoria em que investimento é limitado. Então, se você é a Audi ou se você é qualquer outra empresa menor, dá no mesmo. Você vai poder chegar a 80 milhões na estrutura e vai estar lá nos 630 milhões no running. Então, é uma situação bastante complicada. Vai demorar para essa equipe crescer. Vai demorar. Vai entrar com motor próprio em 2026. O motor próprio é sempre um ponto de interrogação muito, muito grande. Pode ser que o motor seja bom, mas será que a estrutura vai estar à altura? Então, eu cheguei a falar com ele sobre isso. Ele me falou, eu quero ir para onde eu puder andar. É justo. Eu acho que é justo. Agora, nota bem, nós estamos num país em que a crítica, hoje em dia, ela é feita nas mídias sociais. Nas mídias sociais, escreve-se o que vem à cabeça. E muita gente escreve sem um menor conhecimento de causa e junta os leitores que não têm menor conhecimento de causa, esses conceitos se espraiam e se consolidam como verdades. Então é uma situação complicada. Hoje em dia, o Gabriel está no topo aqui no Brasil. Ele é o grande, ele é o novo campeão da Fórmula 1. Tá? Então, tudo bem, ele vai sentar na Sauber, a expectativa vai ser, agora vamos ser campeões. E ele não vai ser campeão com aquilo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eu não sei. Eu estou muito mais naquela segundo grupo que você citou do sei não.
Talvez seja mais negócio para ele permanecer como ele está na McLaren, como terceiro piloto, participando de todos os briefings da Fórmula 1, trabalhando no simulador, crescendo como piloto. Eu acho que o racecraft dele, o roda-roda do Gabriel, está perfeito, está excelente. Tá? Acho que ele não tem muito a melhorar, pelo menos na Fórmula 2. Na Fórmula 1, vamos ver. Mas eu acho que ele poder estar dentro da McLaren, crescendo, onde ele é bem quisto, onde ele é bem aceito, pode eventualmente ser mais vantajoso para ele. Mas o que eu sei? Eu estou falando daqui. Estou falando daqui da nossa mesa, no conforto, ar-condicionado. Essa é uma decisão que exige muito mais do que as nossas especulações. É simplesmente o meu feeling. E esse meu feeling, muitas vezes, deu com os burros na água. Então, o que você acha, Léo? Você iria para Sauber ou esperaria uma vaga na McLaren? Olha, Piastri jogar um copo d'água no Norris, sei lá. Que azedade vez o clima, né? Realmente, assim, é uma situação muito delicada, mas o projeto da Sauber, ainda mais porque, em tese, o Bortoleto seria emprestado, né? Ele não iria mudar de casa, que né? Parece que é o que tá pegando, né? Que é o que tá pegando, a McLaren não quer ceder ele por mais tempo. Então, assim, ele realmente está valorizado dentro da McLaren, a McLaren tem uma esperança para ele. O problema é que tem dois pilotos relativamente jovens lá na equipe e que não tem vaga por enquanto, a não ser que roubem um ao outro ou crie-se um clima insuportável, né? Essa segunda hipótese não é descartável. Uhum. Do choque entre os dois, né? Guerra nas Estrelas. Né? E a McLaren tem histórico disso, né? Todos eles. Todos eles. E às vezes, Litor, nem precisa ser algo muito grave, como a gente viu na Red Bull. Verstappen e Ricardo. A equipe estava disposta a manter os dois. O Ricardo falou, não tá legal, eu não vou ficar. Partiu dele procurar assim, outra teve alternativa, uma briga, né? Teve aquele acidente e tal, mas enfim. Eles ajeitaram. Então pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu, na minha opinião, acho que pegar a vaga na Sauber Audi é o que ele tem de fazer para não ser esquecido, porque infelizmente a Fórmula 1 é muito cruel e a gente ponderou isso aqui, né? Muito imediatista. Aí o ano que vem já tem um novo campeão, já tem novos nomes. Então eu pegaria sim essa vaga. Confio na Audi? Não. A Audi eu tenho a seguinte impressão. Parece que quando a sua esposa marcou aquele compromisso com, sei lá, um casal de amigos que você não se dá muito bem, aí você fala, meu Deus do céu, vamos lá, vou ter que jantar com o Beltrano. Aí você vai, oi Beltrano, tudo bem? Ah, legal, tá. Então, parece que a Audi, alguém marcou a Fórmula 1 lá, assinou, queremos estar na Fórmula 1, e agora ela tá, oi Fórmula 1, tudo bem? Vamos lá. Vamos ter que estar aqui, né? E tem um complicador. Quem assinou para estar na Fórmula 1 não está mais lá. Não é nem a esposa que você precisa respeitar mais. Não. Sabe? E o CEO atual, quando ele entrou, ele contestou muito isso. Ele questionou muito isso. Depois, logicamente, ele teve que se render aos fatos. Já havia investimento, já havia contratos assinados, fornecedores, coisa e tal, mas não está no âmago dele essa certeza da Fórmula 1. Eu não sei. É a tal história. Por outro lado, você tem razão, sabe? Ele não andar, agora é tal história. Junto aqui do público brasileiro, ele pode ser esmagado pela opinião inculta. O Rubinho falou isso recentemente, né? Lito, para a gente caminhar aqui para a nossa bandeirada, eu estou estreando um quadro aqui junto com o Léo hoje, que é a equipe dos sonhos da Fórmula 1. Então vou pedir para você nomear um piloto atual, que estaria na Cavalcante Racing ou Little Racing, um piloto histórico, do passado, e um chefe de equipe. E aí pode ser presente ou do passado. Então, um chefe de equipe e 2 pilotos, um atual e um do passado. Qual seria a sua equipe dos sonhos? Olha, vamos começar pela hierarquia, né? O chefe de equipe, eu me dividiria entre o Ron Dennis, tá? E o Ross Brown. Ficaria com o Ron Dennis. Tá? Porque ele já teve a experiência de conviver com 2 estrelas em choque. E nesse caso que você colocou, seriam 2 estrelas em choque. Uma delas seria Ayrton Senna, a outra seria Max Verstappen. Rapaz! Que dupla, hein? Imagina o choque. Interessante, hein? Imagina a carga interessante. sabe? E podemos manter o Max como genro do Piquet, só para dar mais um tempero aí? Tempero a mais. Eu acho que vem junto. Cena contra o genro do Piquet. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Não tem jeito. Muito bom. Lito,
Obrigado pela tua Eu participação. que agradeço. Fico muito feliz de ter Agradeço. você Grande aqui. prazer. Obrigado. E espero que Obrigado, sigamos aí Obrigado a vocês. falando de Fórmula 1 bastante, e inclusive com a tua presença outras vezes. Obrigado. Vai ser um mesmo. prazer. Muito bem, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se você gostou, compartilhe. E principalmente, deixe o seu comentário. Concordou, discordou? Tem alguma pergunta para o Lito? Deixa aí que a gente encaminha para ele, tá bom? Então, da minha parte é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!